Quer entender mais sobre eletrodinâmica e circuitos elétricos? Eu sou Riquelme Ramos, sou aluno do terceiro ano A aqui do Colégio Montessori, e esse é o quadro Aluno Montessori Explica. Aluno Montessori Explica. Antes de explicar sobre os circuitos elétricos e a eletrodinâmica, eu vou fazer uma associação com a água, que também tem uma certa similaridade com a energia e com as correntes elétricas. Aqui nesse primeiro exemplo, a água está parada por causa que o solo está plano. E não tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Então a água ela fica na mesma, ela não se move, por causa que não tem uma diferença de potencial, como aqui é uma diferença de potencial gravitacional. Já nesse segundo exemplo, a água ela percorre um caminho, tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo, e ela segue esse percurso. E isso se dá pela DDP. Quanto maior a DDP, quanto maior for a diferença de potencial, mais rápido essa água vai percorrer. Antes de fazer a associação entre a água e a corrente elétrica, eu vou explicar alguns elementos que mais caem nos circuitos elétricos, como, por exemplo, a pilha ou uma bateria, que serve como gerador para o circuito, a lâmpada, que pode ser um motor, uma lâmpada, algo que vai oferecer alguma resistividade para o circuito, algo que vai funcionar para o circuito comandar, e um interruptor, que vai definir se o circuito é aberto, ou seja, ele está desligado, ou se ele está fechado, quando o circuito está ligado. E também um condutor. Nesse exemplo aqui, eu botei o cobre, mas pode ter outros fios feitos de outras coisas, que normalmente são fios de cobre. Os fios de cobre, ele apresenta particularidades diferentes que outros materiais, porque ele é um metal, então metais eles fazem ligações metálicas e eles deixam os elétrons livres durante esse processo, e com os elétrons mais livres, mais soltos, eles são influenciados pela DDP, assim como a água. Então, dentro da pilha ocorrem reações químicas, e as reações químicas elas criam dois polos. Um polo mais elétrico, um polo com mais elétrons, que é o polo negativo, e um polo com menos elétrons, que é o polo positivo. Esses dois polos têm uma diferença entre eles, que é uma diferença de potencial elétrico, diferente da diferença de potencial gravitacional, que é a da água. Mas essa diferença de potencial, essa DDP, ela influencia a corrente. E essa corrente, ela vai perseguir e vai fazer esse caminho aqui. Ela vai do lado negativo até chegando aqui do lado positivo. Ela vai fazer esse percurso. Com isso, a gente viu que com os elétrons soltos, eles ficam mais fáceis de percorrer o caminho. E com a influência da DDP, sendo mais alta ou mais baixa, eles vão percorrer caminhos de jeito diferente. Quanto maior for a diferença de potencial, lembra igual da água. Quanto maior for a altura, a diferença de altura, a água vai correr em um nível mais rápido. Quanto maior for a diferença de potencial aqui, maior a corrente vai correr. E a gente também viu que ela sai do sentido negativo para o positivo. E esse é o sentido real do elétron. Já que ele é uma partícula negativa, então quando você tem um polo negativo e um positivo, se eu jogo o elétron aqui, ele não vai para o lado negativo, porque ele vai ser repelido por ele. Ele vai correr em direção para o polo positivo. Mas a gente tem um sentido convencional da corrente, já que, assim como a água, ela sai do meio mais alto para o meio mais baixo, do positivo para o negativo, e antigamente eles achavam que a pilha também, os elétrons eles percorriam, saíam do polo positivo para o negativo, e esse sentido convencional. Mas o real mesmo, o que é de fato da física, é que ele sai do negativo para o positivo. E com isso a gente conseguiu encontrar duas grandezas essenciais, que são a DDP, que é essa diferença de potencial, a corrente, que ela é dada por ampere, e agora a gente vai falar sobre a resistência, que cada material tem sua resistência. O cobre tem uma, o ouro, o ferro, e isso é dado na prova. No Enem vai estar lá, tudo bonitinho, ou vão só botar um número maior para você poder calcular. E se você tem dois dessas grandezas e você quer achar a terceira, você vai usar a lei de Ohm, que é uma lei fundamental para esse assunto. A lei de Ohm diz que a DDP ela é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Se você tem a resistência e a corrente elétrica, é só você calcular para encontrar DDP e vice-versa. Aqui eu vou falar sobre alguns tipos de circuitos. Quando o circuito está fechado, quer dizer que a corrente está passando por ele e ele está ligado. Quando o circuito está aberto, quer dizer que a corrente não passa e ele está desligado. Ainda tem também o curto-circuito, que é quando a resistência ela é muito baixa e a corrente ela é muito alta e acaba causando um acidente ou alguma coisa do tipo, acaba queimando algum equipamento. Aqui a gente tem dois tipos de associação. A associação em série é quando as lâmpadas elas estão ligadas assim, uma na sequência da outra, uma dependendo da outra. Se eu queimo essa lâmpada aqui, todas essas outras param de funcionar.
Se eu queimo uma do meio aqui, essa para de funcionar, essa e essa. E essa associação de série, ela não é tão utilizada por causa que ela depende muito de... Por exemplo, tem um pisca-pisca com diversas luzes. Se uma luzinha só queimar, todas as outras queimam. E por isso, as pessoas usam mais a associação em paralelo, que uma não depende da outra. A corrente, ela passa, chega em uma, mesmo se a outra queimar, e vice-versa também. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa aula consiga ajudar vocês no Enem. Boa sorte e tchau!